Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6 a 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Não andem ansiosos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede de todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Amém. Irmãos sentados. Bom, o tema dessa mensagem será por que devemos orar? Isso é uma pergunta, né? Devemos orar porque a oração ela nos aproxima de Deus, e também a oração ela nos prepara para enfrentar as dificuldades da vida. Também a oração ela é uma arma poderosa do crente. Orar é muito importante, ou seja, para a vida espiritual. Ou seja, quando a gente ora, quando a gente busca esse entendimento para orar, a gente nos aproxima cada vez mais do Senhor, porque a oração ela nos aproxima de Deus. E quando a gente para de orar, a gente não se aproxima do Senhor, ou seja, a gente fica longe do Senhor, porque a gente não oramos, porque a gente não buscamos ao Senhor naquele dia, porque o Senhor ele quer ter uma intimidade com a gente, mas basta a gente querer e buscar Ele como Ele quer e como Ele ordena. Orar também é uma forma de falar com Deus, ou seja, também a oração é uma conversa entre você e Deus. Ou seja, quando você está orando, você está ali conversando com o Senhor. Tudo aquilo que você está passando na sua vida, ou seja, sofrimento, você pode pedir ao Senhor em oração e falar com Ele, e colocar diante do Senhor a sua causa. Quem não lembra de também muitos profetas oraram ao Senhor, como Elias, acho que foi Elias que orou ao Senhor, que pediu ao Senhor para que não chovesse e não choveu. E também ele orou ao Senhor para que chovesse e choveu. Também quem não lembra de Ana, se eu não me engano, Estéreo também orou ao Senhor e pediu a ele, e o Senhor concedeu a ela um filho. Também Sara também orou ao Senhor e suplicou a ele em oração e pediu ao Senhor para que o Senhor abençoasse ela, e o Senhor abençoou ela. Ou seja, é tão importante orar ao Senhor. E quando oramos, estamos iniciando uma conversa com Deus, ou seja, para falar com Ele e sobre o que está se passando e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Ou seja, quando a gente ora, a gente fala com o Senhor, a gente fala dos nossos sentimentos, nossos pensamentos, o que está se passando em nossas vidas, e o Senhor Ele quer ouvir cada um. Aí você pode perguntar, né, mas por que orar se Deus já sabe de tudo? O Senhor sabe, mas o Senhor quer que a gente nos aproxime dEle, quer que a gente chegue a Ele, quer que a gente tenha um coração quebrantado, busque com todo o coração e com fervor. Na oração podemos contar tudo a Deus, ou seja, nossos sentimentos, nossas frustrações, nossas preocupações e nossos sonhos. Ou seja, se a gente estiver preocupado, orar ao Senhor. Se a gente estiver perturbado com alguma coisa, a gente pede ao Senhor que Ele vai lá e tira essa perturbação de nossa mente, nossos corações. Também, se tiver alguma causa, apresente ao Senhor, que Ele vai te ouvir. Ele ouve as nossas orações. Você pode dizer: Deus não ouve minha oração, mas o Senhor, Ele te ouve claramente, Ele ouve sua oração. Por que orar a Deus se Deus já sabe de tudo? Oramos para ficar mais próximo de Deus. Em um bom relacionamento,
Em um bom relacionamento, os amigos conversam e tiram tempo para estarem juntos. Ou seja, em um relacionamento de amigos, eles tiram tempo para estar ali conversar, falar das coisas do dia a dia. Ou seja, quando oramos, a gente tira tempo para estar com Deus. É, é, passarem, passarem mais tempo para estar com Deus, ou seja, é ganhar mais intimidade com Ele. Ou seja, assim como um amigo é íntimo do outro, a gente tem que ser assim com o Senhor, estar próximo dEle, ter intimidade com Ele, buscá-lo de todo o coração, falar com Ele, porque isso é bom para a gente. Porque quando a gente não busca o Senhor, a tendência é que a gente venha cair em tentação, a gente venha cair no pecado. Ou seja, a nossa oração é tão importante que a palavra do Senhor diz, né, que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Imagina se todos os evangélicos orando, pedindo ao Senhor, suplicando, quão maravilha o Senhor pode fazer em meio de seu povo, operar grandes milagres, maravilha. E também a igreja que não ora, ela não é vitoriosa, mas a igreja que ora, ela é bastante vitoriosa. Com a oração a gente pode vencer o diabo, vencer o pecado e vencer todo o mal. Ou seja, a oração ela é poderosa, é uma arma poderosa. Contar tudo para Deus é importante, porque nos ajuda a reconhecer os sentimentos negativos, pecados e problemas que precisam ser resolvidos. Quando oramos, temos a oportunidade de submeter tudo a Deus e deixar que Ele transborde em nossas vidas, que Ele trabalhe em nossas vidas. Ou seja, quando a gente ora, a gente submete a Deus, ou seja, a gente deixa Ele trabalhar em nossas vidas. Tiago, podemos abrir Tiago, capítulo 4, versículo de número 7 ao 8. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe-se as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então a palavra do Senhor fala que a gente deve submeter ao Senhor, e a gente tem que resistir ao diabo. A gente resistir, ele fugirá de nós, ele fugirá da nossa presença, porque o Senhor é conosco. O diabo não é mais que o Senhor. O Senhor está ali sempre pronto para nos ajudar a vencer todo o mal que venha nos causar. Ou seja, a gente tem que se aproximar mais cada vez dele, se dedicar mais ao Senhor, buscando a Ele, dedicar tempo a Ele, porque o Senhor quer que a gente se aproxime dele, gaste tempo com Ele. Ou seja, às vezes a gente passa tanto tempo na tela do celular ou numa TV, seja o que for, mas para o Senhor a gente às vezes não tem tempo para Ele. Às vezes ali na correria do dia a dia, ou seja, às vezes quando a gente vai dormir, a gente só ora um pouquinho de minuto e vai se deitar. Mas o Senhor não, Ele quer que a gente chegue até Ele, se aproxime dEle com o coração quebrantado, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele perdão pelo aquele pecado que a gente cometeu, que não agradou a Ele. Ou seja, se você está passando por um momento de dificuldade, ore ao Senhor, peça a Ele, busque ao Senhor de todo o seu coração, que Ele vai te ouvir. Amém. Orar também serve para agradecer a Deus. Muitas vezes recebemos bênção e não lembramos de agradecer ao Senhor. Às vezes o Senhor dá aquela bênção para a gente, mas a gente nem lembra de agradecer a Ele pelaquela bênção que Ele deu para nós. Como o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. Deem em graça todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para que vocês em Cristo. Ou seja, a gente deve dar graça ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelas maravilhas que Ele tem feito por nós. Temos que agradecer a Ele, ou seja, por meio da oração. Também há vários versículos na Bíblia também que falam sobre a oração, que diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 16 ao 18, que diz assim: regozijem sempre e orai sem cessar, em tudo dei graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo. Outro texto também que fala em Filipenses, não estejais, Filipenses 4 ao 6 fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo concedidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Também em 1 João, capítulo 5, versículo de número 14, está escrito: esta é a confiança que temos nele, e que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, se pedimos algo ao Senhor, Ele vai nos ouvir, conforme seja a vontade do Senhor, Ele vai nos ouvir. Ou seja, Colossenses capítulo 4, versículo de número 2, diz assim: perseverai em oração, velando nela com graças. Marcos capítulo 11, versículo de número 24, diz assim: por isso vos digo que tudo que pedires, orando e crede que recebereis, a tê-lo-eis. Jeremias 29, 12 diz assim: então me invocareis, ireis e orareis em mim, e eu vos ouvirei. Romanos 12, 12 diz assim: alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Salmos de número 145, 18 diz assim: portanto, perto está o Senhor, e todos que invocam a vontade do Senhor. Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça, e enfim seremos ajudados em tempo oportuno. Em Atos 16:25 perto do meio-dia, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Quando Paulo e Silas foram presos, eles oraram ao Senhor. Eles não ficaram murmurando ao Senhor, mas eles oravam a Deus, e as outras pessoas que estavam ao seu redor, eles ouviam que Paulo e Silas estavam orando. Tiago 15,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sereis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém, Jesus. E também, irmãos, a gente também tem orar um pelos outros. O irmão orar pelo outro. Se o irmão está precisando de oração, chega lá e ora ao irmão, e ora pelo irmão, pede ao Senhor pelo aquele irmão que está pedindo ali. Quando paramos
para agradecer, quando paramos para agradecer pelas bênçãos, damos glória a Deus e a oração de gratidão coloca tudo na perspectiva certa e ajuda a lembrar que Deus está no controle e nos quer o bem. O Senhor quer o bem da gente, o Senhor não quer nosso mal, Ele quer que a gente esteja bem. E o Senhor, Ele está no controle de tudo. Sempre ali, o Senhor Ele sempre está no controle de tudo, sempre nada escapa da mão dele. E o Senhor, Ele quer que a gente chegue até Ele, a gente venha buscá-lo, a gente venha se dedicar a esse Deus, quão maravilhoso Ele é. Também o Senhor Jesus também orou, né? Quando Ele foi lá no Getsemane, Ele suplicou ao Pai, se possível, apartar de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. Amém. E esse é o devido a gente orar, né? Porque, como diz, né, a oração, ela nos aproxima do Senhor. Às vezes tem muitas pessoas que estão há tanto tempo na igreja, mas ela não está próxima de Deus, porque ela não está buscando ao Senhor em oração, porque é tão importante a gente orar, meus irmãos, que a oração ela é tão poderosa que ela pode causar muitos efeitos, pode mudar muitas coisas a oração. E é isso que o Senhor quer da gente, que a gente chegue até Ele, nos aproxime e até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo a gente possa continuar assim, perseverando em oração, buscando ao Senhor na palavra dEle e se dedicando mais tempo a Ele. Essa é a mensagem, meus irmãos.